Oi gente, tudo bom? Aqui é a Mavi e eu fiquei responsável por corrigir o estudo da semana que é sobre salvação pela graça. Vamos orar então para dar início a esse estudo. Querido Deus, muito obrigada, Senhor, por nos dar a oportunidade de mais uma vez estudar a Tua Palavra, que nós possamos ser capazes de ver a verdade e que ela possa nos transformar. Amém. Tema muito interessante de se ter num estudo adventista, porque todo mundo considera que a gente fala que a salvação se dá pelas obras, né, através da guarda dos 10 mandamentos, quando na verdade não é assim, não é isso que nós acreditamos. O que a gente pode ter sobre a graça desde os primórdios dos tempos? Em Jó 25:4 a gente pode ver: como, pois, seria justo o homem perante de Deus, e como seria puro aquele que nasce de mulher? Ou seja, nós nascemos do pecado, e mesmo que nós vivêssemos uma vida perfeita, sem defeitos, ainda assim nós não seríamos considerados incorruptíveis. Já peço desculpa desde agora para qualquer barulho que vier de volta, não tenho controle sobre isso. Então, qual é o texto que começa o nosso estudo? Ele começa com Gênesis 6:8, e ele nos fala de Noé. Quer dizer, ele está dentro da história de Noé, na época da construção da arca. Por que veio o dilúvio? Porque a sociedade se degradou a tal ponto que não havia outra alternativa senão destruir aquelas pessoas e tentar começar do zero. De tão ruim que estava, para você ter uma ideia. E diz assim, Gênesis 6:8. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Havia ainda uma esperança. A graça, ela pode ser interpretada como a misericórdia, porque Deus viu uma esperança de que algo bom ainda restava na humanidade. Ele viu isso dentro de Noé e na família dele. E ele viu uma oportunidade para tentar restaurar um pouco aquela humanidade perdida, aquela humanidade caída, que estava tão defasada do pecado e que realmente não havia salvação para eles. Mas para Noé houve misericórdia. Por quê? Porque ainda havia algo bom a ser salvo dentro dele. Deus viu isso e lhe concedeu a misericórdia de construir a arca. Ele avisou, ele deu todas as medidas, ele fez todas as projeções e ajudou ele a se salvar diante daquela destruição que viria. Então, em Gênesis 15:6, nos fala de outra história interessante. E creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Esse texto ele está dentro do contexto de Abraão, que teve que deixar a sua família e seguir as vontades de Deus, que lhe mandou para o deserto, mas que lhe fez uma promessa de que pela descendência dele todas as nações da terra seriam benditas. Isso porque Abraão daria início à árvore genealógica de Jesus. Então, e como se dava essa salvação por meio da graça nesse Antigo Testamento? A gente já viu que salvação literal, né, na história de Noé, ela já nos conta a respeito disso. Salvação da carne, mas é a salvação do espírito, a salvação da pessoa. Salmos 6, versículo 4, nos fala sobre isso. Diz assim, 6:4. Volta-te, Senhor, e livra minha alma, salvou-me por tua graça. Então, desde aquele tempo, já se tinha uma ideia de que a salvação vinha por graça. E continua, em Salmos ainda, 13, versículo 5. No tocante a mim, confio na tua graça, regozija-se o meu coração na tua salvação. E no capítulo 86, versículo 15. Mas tu, Senhor, és compassivo e cheio de graça, paciente e grande em misericórdia e em verdade. Ou seja, já havia desde aquele tempo uma ideia de que a graça do Senhor seria o que iria livrar as pessoas do pecado, era o que iria salvá-las. Então, desde aquela época, já se tinha essa ideia. E como é que ela é dada no Novo Testamento com a vinda de Jesus? Antes se vivia pela misericórdia de Deus. Agora vamos ver. Atos 15:11. Difícil de achar. Atos 15,
11. 15, 11. Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles que foram. Ou seja, a partir do momento que Jesus veio, ele se tornou o motivo de salvação. É através dele que a graça de Deus nos alcança. Efésios 2, 8 nos fala também disso. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, isso é dom de Deus. Ou seja, não é por nosso mérito. Nós somos salvos pela graça, que é um dom divino, que é dado através de Jesus. Romanos 3, 24. Também nos fala sobre a salvação através da graça. Romanos 6, 24. Não, Romanos 3, 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. E como último textinho, 1 João, lá pertinho de Apocalipse. 1 João 5, 11 e 12. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Ou seja, através da crença em Cristo que nós conseguimos alcançar a graça de Deus. Antigamente se cria que o Messias viria. Aí o Messias veio e nós devemos acreditar nele, acreditar no poder do sacrifício dele para nos salvar. Porque o que Jesus fez? Hebreus 9, 22 nos fala do sacrifício de Jesus. Como é que ele nos salvou? Hebreus 9, 22. Eu acho que falei 5. 9, 22. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Isso porque, antes de Jesus vir, o representante dele eram os animais, que haviam sacrifícios no templo, as pessoas traziam o melhor animal que elas tinham, um cordeirinho, geralmente, e elas sacrificavam para se redimir de seus pecados, como sacrifício. Depois que Jesus veio, não precisava mais fazer isso, porque Jesus tomou lugar como Cordeiro Divino. Ele era perfeito, 0 defeitos, e ele fez o sacrifício que era o pagamento necessário para nos livrar dos nossos pecados, porque como ele era inocente e ele morreu, ele pagou as nossas consequências, porque o salário do pecado é a morte. Então ele pagou esse preço para poder nos dar a vida, que era o que ele merecia. Romanos 5, 8 fala também, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, segundo nós ainda pecadores. Ou seja, nós não merecíamos sacrifício, porém, Deus comprovou mais uma vez sua misericórdia enviando seu Filho para que ele morresse por nós, para que ele pudesse nos salvar dos nossos pecados. E aí? Aí vem a grande questão. Guardar a lei ainda é necessário? Ainda é necessário que a gente siga todas essas regras de é pecado, não é pecado? É sim, olha só por quê. Jesus nos proporciona a salvação através do seu sacrifício. Porém, existem alguns passos que confirmam essa salvação. Ou seja, a partir do momento que você tem certeza que é salvo, não é mais você que deve viver de acordo com as suas vontades. Cristo deve viver através de você. Porque Ele te deu a vida, Ele te deu a salvação. Então você vai, por amor a Ele, por gratidão, seguir o que Ele pede e o que Ele ensina. E Jesus, Ele guardava, sim, os mandamentos,
E existem até, no Novo Testamento, alguns passos que nós devemos seguir. Aqui são 6. Atos 16, 31. Tem 2 versinhos ali em Atos que são bem importantes. Qual é o primeiro passo quando você conhece a Cristo e vê a salvação que Ele te propôs? Atos 16, 31. Diz assim: responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. 4:12. Atos 4:12. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome, dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Ou seja, primeiro passo: reconhecer que Jesus é nosso Salvador e aceitá-lo como tal. Depois, em Atos 3:19, vem o segundo passo: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Ou seja, não importa o quanto você tenha errado, o importante é que você se arrependa. E se arrepender não é só, foi mal, vacilei. Não, você tem que se arrepender quando você para de repetir esses pecados. Quando você se propõe a ser usado por Deus para que Ele te transforme e para que então você abandone de uma vez por todas essas práticas que te levam para o mal. E aí, através de crer em Cristo e se converter, se arrependendo dos seus pecados, você, 1 João 1:9, fala aqui: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ou seja, a partir do momento que você confessa os pecados para Deus, Ele possui a capacidade de te limpar desses pecados, de te transformar e de te livrar da consequência que seria a morte. Porque todos nós erramos, né? Fazer o quê? Mas nós temos a esperança de salvação em Cristo, que nos limpa dos nossos pecados através do seu sacrifício. Mateus agora traz o 4º passo. Até agora é crer em Jesus, se arrepender e converter, confessar os pecados. E em Mateus 19, Mateus 19, achei. Mateus 19, 16 e 17 diz assim: e eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Ou seja, aquela mesma historinha. Ai, vocês acreditam que a salvação vem por obras? Não vem, não. Vem pela graça. Esse cara veio com a mesma ideia. O que eu faço para alcançar a vida eterna? Respondeu Jesus: por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Ou seja, como manifestação dessa salvação, a gente deve crer que Jesus é o único perfeito. Só há um bom. O único perfeito. E através do reconhecimento dessa perfeição, a gente segue, sim, os mandamentos que ele deixou, como uma forma de reconhecer que o que ele faz é bom. Se a gente conhece o bem, então vamos querer praticar, vamos fazer. Então, seguir os mandamentos também é uma forma de se confirmar a salvação. Não é por meio deles que você é salvo, mas eles são uma manifestação do amor, do respeito que você tem por Cristo. Ok. Marcos 16:16 traz o seguinte passo: 16:16. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Ou seja, além de crer, confessar seus pecados, se converter, guardar os mandamentos, você ainda deve ser batizado. Para quê? Para quê? Para que serve o batismo? O batismo é uma cerimônia onde você é lavado dos seus pecados, do seu antigo eu.
onde você é sepultado da pessoa que você era e aí você retorna vivendo por Cristo e se tornando uma nova pessoa, sendo realmente transformado. Pelo menos se dedicando a se entregar a Deus para que Ele te transforme, para que Ele te livre dos seus erros e dos seus pecados passados. Então, após aceitar tudo isso, existe mais uma coisa que você deve fazer. Mateus 24:13 diz o que se deve fazer depois de tudo isso. Mateus 24:13. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, resumindo, quais são os passos da salvação para a gente ter certeza? O primeiro é crer em Jesus, crer no seu sacrifício. Segundo é se arrepender dos pecados. Terceiro é confessar a Deus. Quarto, guardar os mandamentos. Quinto, ser batizado. E sexto, ser perseverante. E então, você pode ter certeza que Deus vai ter a capacidade de te perdoar, de te livrar dos teus pecados e tirar esse peso nas suas costas. E então, sim, você pode viver por Cristo. E isso é maravilhoso. Então, gente, até o próximo vídeo, até o próximo... Então, gente, vou ficando por aqui. Muito obrigada por assistir e até a próxima correção. Tchau!